Olá, pessoal. Meu nome é Juliana e eu sou professora da disciplina de Geoquímica Orgânica do curso de Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre matéria orgânica particulada. Vamos começar relembrando que, de segundo a definição operacional, material orgânico particulado é tudo aquilo que fica retido num filtro de 0,45 micrômetros. A matéria orgânica particulada encontrada no ambiente marinho pode ter origem continental, e aí chamamos ela de fonte alóctone, ou pode ter origem no próprio ambiente marinho, e aí chamamos de origem autóctone. No caso da matéria orgânica particulada continental, sua principal rota até o oceano são os rios. Como os estuários e as margens agem como filtro dessas partículas, até 90% do que é transportado pelos rios sedimenta nessas regiões e apenas em torno de 10% chega até o oceano aberto. Dessa forma, a contribuição da matéria orgânica particulada alóctone é maior na plataforma continental e muito menor nas regiões oceânicas. Outro fator que interfere na chegada de matéria orgânica particulada continental até as regiões oceânicas é a resistência dessa matéria orgânica à degradação. Dessa forma, partículas mais lábeis possivelmente irão degradar antes mesmo de chegar no sedimento, enquanto que matéria orgânica particulada recalcitrante terá mais chances de chegar ao sedimento, inclusive em regiões oceânicas. O transporte atmosférico também pode carregar partículas orgânicas até o oceano. No entanto, essa contribuição é muito menor, mas ele tem um papel importante em regiões afastadas de rios e dos continentes. A matéria orgânica continental consiste de carbono orgânico, aminoácidos e compostos com fósforo e enxofre. Tanto a origem quanto a composição da matéria orgânica particulada vai influenciar na sua resistência à degradação no ambiente marinho. Além dos compostos de origem natural, oriundos principalmente de plantas superiores, a matéria orgânica particulada continental pode ter em sua composição compostos de origem antropogênica, como praguicidas e hidrocarbonetos, oriundo da queima de combustíveis fósseis. A matéria orgânica particulada autóctone é produzida pela atividade biológica, principalmente na zona fótica, através da fotossíntese, e é constituída por restos de organismos e pelotas fecais principalmente. Diversos trabalhos dividem a matéria orgânica particulada em duas classes de tamanho. Essa divisão ela é arbitrária, mas ela é útil para algumas discussões. As partículas que estão na ordem de tamanho de 0,5 micrômetros são chamadas de partículas pequenas. Já as partículas que têm tamanho da ordem de 50 micrômetros são chamadas de partículas grandes. Esses dois grupos têm comportamentos bem distintos, principalmente com relação à sua distribuição ao longo da coluna d'água. Partículas menores têm velocidade de sedimentação muito menor que as partículas maiores. Dessa forma, são muito mais abundantes ao longo da coluna d'água. Embora eles tenham comportamentos e distribuições distintas, esses grupos não são completamente isolados. Por exemplo, partículas pequenas são agregadas por organismos filtradores e que depois produzem pelotas fecais, que nesse caso serão classificados como partículas grandes. Diatomáceas exudam moléculas orgânicas pegajosas que favorecem a formação de agregados de pequenas partículas, que resultam na formação de grandes partículas. Por outro lado, partículas grandes podem ser desagregadas. As mais frágeis delas são quebradas pelo cisalhamento de correntes, por exemplo. Além disso, pelotas fecais são desagregadas em partículas menores quando são consumidas por outros organismos.